Peço a sua valiosa atenção, porque a mensagem ela é bem extensa, e para os irmãos entenderem, tem que prestar atenção e muita reverência. Ao recordarmos as grandes vitórias alcançadas pela Santa Avó Rosa, em se tornar o Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor, estendemos nossos reconhecimento ao Santo Irmão Aldo, porque ele é o fruto do ministério do Consolador. O Santo Irmão Aldo foi e é um elo permanente que sustenta e equilibra a fé no coração dos sinceros apostólicos. Sem o Santo Irmão Aldo, não teríamos a confirmação da vinda do outro Consolador. É o mediador constituído por Jesus e pela Santa Avó Rosa, para nos dirigir e inspirar a Igreja Apostólica em toda a verdade do reino dos céus. Assim, consideramos justos associar o nome dele ou da Santa Avó Rosa como pessoas espiritual, porque refletiu exatamente o que ela desejava na execução dos planos divinos em nosso meio. E é essa expressão de fé que devotamos ao Santo Primaz, e a Santa Avó Rosa não se constitui em idolatria, como muitos às vezes pensam. A indefinição para idolatria seria algo apaixonante, adorado como exagero, e idolatrar significa prestar culto a um objeto que se julgue portador de um espírito. E o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa não são objetos. São pessoas celestiais. E são dignos de respeito e consideração e louvor, porque seus atos refletem a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nisto não há exagero algum, nem paixão, que mera atração material, e nem é fanatismo, porque fanatismo é a falta de respeito, desprezo e intolerância de qualquer elemento diferente da sua forma de aceitar as coisas. As coisas contrarindo a opinião de outros. Podemos até discordar, mas não podemos impor os nossos credos em objetivos. E fanatismo se apresenta além da religiosidade, como na política, levando pessoas ao confronto e à falta de consideração e respeito para manter a sua opinião e crença. Quando exaltamos as virtudes e qualidades de santos verdadeiros, procedemos com justiça e não se trata de idolatria ou fanatismo. Por isso que nós foi ensinado pela Santa Avó Rosa no início da igreja, por orientação de Jesus, que deveríamos amar e reverenciar aos santos e anjos do reino dos céus, pois já foram vencedores na terra e estão na glória celestial, desfrutando dos seus galardões. Inclusive, é bom esclarecer que é muito importante valorizar o esforço e o sacrifício empreendido pela Santa Avó Rosa, para que a Igreja Apostólica
alcançasse o grau elevado de conhecimento que possui hoje. A Santa Vó Rosa muito se esforçou para nos ensinar a viver como os verdadeiros filhos de Deus e legítimos cristãos. Da mesma forma, o Santo Irmão Aldo nada alterou nesta doutrina e disciplina vinda dos céus. Pode acontecer que alguém, firmando sua conduta nesta fé verdadeira, pensa que não lhe será mais requerido esforço algum para manter em nível elevado a evolução do mérito perante Deus. Até mesmo as crianças e jovens que nascerem apostólicos, se não forem bem instruídos, deixam de valorizar as virtudes contidas, por exemplo, na prática sadia de nossa disciplina. É preciso que os irmãos mais novos na fé, e a você jovem apostólico, saibam que foi grande a luta do Santo Irmão Aldo para manter e fazer prosperar tudo aquilo que Jesus ordenou. Que a Santa Vó Rosa implantasse na igreja à custa de muita persistência, boa vontade e esforço. Atualmente, mesmo estes santos estando na glória celestial, afirmamos que, como direção da Igreja Apostólica, não vamos permitir alterações doutrinárias ou disciplinares, pois são e estão nas garantias da vitória de cada apostólico fiel desta igreja, como um santo caminho nesta terra. É relativamente fácil desfrutar de uma herança, principalmente se for merecida e justa. Porém, não podemos desperdiçar o esforço que alguém fez para nos legar esta herança. A nossa disciplina é um fato que diferencia e qualifica nossa existência como povo de Deus na terra. E não é só quanto ao modo de se vestir e se apresentar em nossas reuniões. Devem ser apostólicos em todos os lugares. Em ocasiões, aliada à obediência daquilo que parece como a roupa, o aspecto físico, em si, tudo aquilo que os outros não vê, como os sentimentos ocultos no coração, também precisam ser corrigidos e disciplinados. Os outros podem não ver, mas Deus vê. E cobra a obediência daqueles que querem ser felizes, querem ser filhos, tanto na conduta moral como particular de cada apostólico. Deve ser levado como em conta que as orientações da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo devem ser obedecidas sem questionamento, para que jamais dignos e honrados filhos de Deus. Não adianta alguém estar na igreja apostólica e ao mesmo tempo compartilhar sua vida com os erros, os maus costumes que aboniam a presença de Deus. Mesmo que parece algo comum,
praticando por muitos, até incluindo na rotina diária de cidadãos de bom nível social, mesmo sendo uma desobediência pequena, todavia, a somatória dessas consequências pode levar a pessoa a perder a graça divina em seu viver. Você, jovem apostólico, não tente bular a disciplina da igreja, exigindo como se tudo fosse permitido. Nem pense que Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo são misericordiosos. E concordo com a sua desobediência. Você estará se enganando e poderá enganar outros jovens a se desviarem do caminho santo. Há muitos jovens que fazem tudo o que vem na cabeça. Desacatam os pais, os mais velhos, faltam com a consideração em relação ao próximo, desprezam o esforço dos colegas de ministério e se acham os melhores nas atividades que exercem. Praticam atos que desabonam o nome de apostólico e ainda querem se passar por pessoas dignas e honradas. Engana-se. Engana-se a si mesmo. E incomoda os que querem realmente ser apostólicos sinceros. Os pais apostólicos precisam ensinar seus filhos, desde pequeno ainda, sobre o valor moral, característica da disciplina que temos, e procurem mostrar-lhes o quanto é importante a preservarem a obediência a Deus. Isto para que, ao chegarem na adolescência, não venham a querer desistir. A autoridade da doutrina e dos próprios pais. E muitos vierem a fazer pouco caso das ordens da Igreja Apostólica, que é a sua disciplina, ignorando o respeito da unção celestial que está sobre os fiéis. É um direito da nossa mocidade desfrutar dos benefícios oferecidos pela Igreja, quanto à graça do Consolador, que é para todos os que crê. Entretanto, no reino do céu é assim, temos privilégios e direitos, mas também temos obrigações e deveres de submissão à vontade divina. Havendo temor e devoção, toda pessoa que busca a Deus com sinceridade consegue se adaptar aos preceitos doutrinários e disciplinares exigidos por Deus ao seu verdadeiro povo, como sempre foi na história. Sendo assim, esperamos que todos os irmãos sejam perseverantes e fiéis para se manterem em obediência à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Nesta Santa Igreja Apostólica, nunca tente, mesmo que disfarçadamente, infiltrar alguns costumes ou hábito contrário à nossa disciplina, tentando induzir outras pessoas na prática do erro. O Santo Irmão Aldo nunca aceitou, nem tolerou a ideia de que a disciplina fosse alterada, porque custou muita luta por parte da Santa Vó Rosa
E essa disciplina expressa a vontade de Deus. Não abuse da misericórdia dos nossos santos, nem force a situação para querer impor costumes diferentes e reprovados por Deus. Sejam humildes e simples de coração, porque assim serão bem-aventurados e felizes. Aí está, irmão, a mensagem editada nesse boletim. Infelizmente, ainda tem pessoas no nosso meio que tentam disfarçadamente querer que seja mudada algumas coisas na nossa disciplina. Mas o santo irmão Aldo foi bem claro aqui. Ele não mudará em nada. Não adianta querer impor costumes na igreja que está se enganando. Infelizmente, está no lugar errado, está se enganando a si próprio. E, infelizmente, ainda tenta enganar outras pessoas ou até outros jovens. Que a disciplina tem que ser assim, que a doutrina tem que ser assim. Não. A disciplina foi criada por Jesus, pela Santa Vô Rosa, e será até o final desta igreja existir na face da terra. Não adianta impor outros pensamentos que não vai ter resultado. Aqui tem uma mensagem, irmãos, que Jesus está nos falando. Ele está nos convidando. Olha o que diz Jesus aqui. O convite de Jesus, da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo, para entrares a verdadeira paz. Como faremos para entrar na verdadeira paz? É exatamente obedecendo a nossa disciplina e doutrina. Aí nós teremos paz. Em nossa vida, em nossos lares, aonde nós estivermos, nós seremos felizes. Disse Jesus aos que sofriam o peso do pecado e do sofrimento, que aos que não tinham paz em sua alma e buscavam a verdadeira paz, mas não a encontravam, sofriam aflições, dúvidas e problemas íntimos difíceis de vencer. Mas disse Jesus aqui: vinde a mim todo vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e tomei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Linda reflexão, né, irmãos? Nos tempos atuais, a Santa Vô Rosa, o Espírito Consolador, que Jesus enviou em seu nome, juntamente com o Santo Irmão Aldo, tudo fazem para fazer valer na vida de todos os que aceitarem a santa doutrina e disciplina desta igreja, o convite do Divino Mestre Salvador Jesus. Todos que desejam encontrar o caminho da felicidade, da paz e do amor, precisam aceitar este convite de Jesus, da Santa Vô Rosa, do Santo Irmão Aldo. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos pelo sofrimento, pelo pecado e pela dor. Entretanto, devem abrir seu coração, sua mente e seus olhos espirituais para deixar que estes santos com Jesus domine sua vida, seu ser, seus pensamentos, seus ideais, seus costumes, e sejam
senhores da sua alma, do seu lar e de toda a sua vida. O termo, tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o que diz Jesus. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem quiser o seguinte jugo é sujeitar e se submeter-se à autoridade e domínio destes santos sobre sua vida, colocando em prática no seu viver seus ensinos, sua doutrina e seus mandamentos. O que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo querem da sua pessoa para lhe fazer feliz? Eles querem dominar seu corpo, alma e espírito, para colocar no seu coração as virtudes divinas, cujas virtudes colocadas em prática no seu viver lhe darão domínio próprio, capacidade para vencer as lutas e dificuldades da vida, poder para dominar as paixões carnais, os vícios e tudo que contamina a vida e a alma do ser humano. Porém, precisam aprender a ser manso e humildes de coração. Humilde é a virtude que leva a pessoa a reconhecer suas fraquezas e sujeitar-se às leis divinas e à prática do bem, da justiça, conforme é ensinado nesta Santa Igreja Apostólica. E Jesus encerra estes seus ensinos dizendo: eu encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo e fardo são os seus mandamentos e preceitos que colocando em prática, trazem a verdadeira paz para a alma. Portanto, para quem ama, é suave a vida com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Mas é pesado para quem não ama o bem e a justiça divina. Abençoado a todo o nosso povo, protegendo a vida e o trabalho de cada apostólico. Aqui já a mensagem sobre a oferta. Está aí, irmão, a mensagem ditada neste boletim. Mensagem muito linda, muito bonita mesmo. Mensagem que veio dos céus, porque toda mensagem é inspirada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. São ensinamentos deixados por eles, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa. Prezados irmãos apostólicos, eu, como pastor da Igreja Apostólica, eu agradeço todos os irmãos que compareceram a esta reunião. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. E eu os convido todos os irmãos amanhã. A nossa reunião será às 10 horas. Venham, irmãos. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo está de braços abertos, lhe esperando. Faça um esforço. É só 1h30. E vamos se dedicar para Deus. Entendido? Tudo bem? Venham, vou aguardar vocês. Estarei aqui para nós todos juntos compartilhar com esta mensagem do Santo Irmão Aldo. Mensagem que fica gravado em nossos corações. E para que nós possa expandir aos demais irmãos, olhem para o seu lado, olhem ao seu redor, tanto sofrimento neste mundo, e nós, povo da Igreja Apostólica, temos tudo.
Vamos anunciar o nome do Consolador, a Santa Vó Rosa, a toda a humanidade. Mas como anunciar o nome do Consolador? É com suas obras, é obedecendo às ordens e disciplina da Igreja Apostólica. Como anunciar o nome do profeta, o último pastor do rebanho apostólico? É os senhores, as suas apresentações disciplinais, que as pessoas lá fora possam ver em nós e ver algo diferente em nossas vidas, e vir se arrebanhar ao o nosso convívio. O Santo Irmão Aldo, ele tem ensinos maravilhosos para o povo apostólico, mas muitos não aceitam. Infelizmente, muitos não concordam com as ordens do nosso Santo Irmão Aldo. Os irmãos perceberam já que já vem há muito tempo, há muitas reuniões, há muitas mensagens falando sobre disciplina, prezados. Isso é triste. Falar toda a reunião sobre disciplina. Será que os nossos irmãos ainda não aprenderam o que é disciplina? Ou doutrina? O irmão Aldo tem nos dado tanto para a nossa vida, tem nos abençoado toda a nossa vida, tem nos dado saúde, tem nos dado paz, tem livrado desse vírus, muitos apostólicos têm sido livre dessa pandemia que está afetando a humanidade. É com a graça do Santo Irmão Aldo, é com a graça da Santa Vó Rosa, é que nós estamos conseguindo vencer. A luta é grande, mas com o Santo Irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa, nós vamos vencer. Entendido, irmãos? Eu deixo essa mensagem em seus corações. Espero que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa os abençoar muito em sua vida. Eu agradeço os nossos irmãos obreiros, diáconos e diaconisa, que abrilhantaram com o seu trabalho, que a nossa reunião possa ser realizada. Os nossos irmãos coralistas da nossa congregação cantaram lindas mensagens sobre a Santa Vó Rosa, sobre o Santo Irmão Aldo, sobre a fé. Continue com esse ministério. Honre o nome desse profeta, Santo Irmão Aldo, desse companheiro, amigo. Ponha ele em seus corações. Que ele possa fazer morada em seus corações. Queridos jovens, não tente trazer algo de errado para a Igreja Apostólica. Peça a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, entendimento, sabedoria, que os senhores possam enfrentar as lutas da vida com a graça desses santos. Mas tem que ter persistência e muita fé para nós vencer.